Ô, Augusto, a respeito, voltando para cá, mas falando nessa parte internacional, o Blas, que eu diria e tenho dito aqui que ainda não é uma certeza, é o que vem se destacando entre os gringos, né? Vamos chamar assim, essa galera que veio aqui na época do Florentino, mas é o único que vem se destacando, mas com problemas ainda, né, de físicos, né, de desgaste, essa coisa toda. Outro técnico, outra filosofia. Já existe, né? Claro, você não vai dar uma mergulhada nessa resposta, mas uma luz para a gente aqui a respeito da chegada do Dalpozo com relação aos gringos, porque eu acredito até que na conversa, né, uso de base, tem tantos gringos assim, assado. Já existe alguma leitura a respeito do trabalho do restante e também, claro, do Blas? Eu acho, Alessandro, isso foi conversado, você foi muito preciso, não é? Sobre o elenco, você conversa com o treinador sobre o elenco. Não é? E uma das perguntas, inclusive foi eu que fiz essa pergunta, se ele teria alguma restrição em trabalhar com estrangeiros. O Sport tinha 5 jogadores estrangeiros, né, se ele tinha alguma restrição. E a resposta dele foi bem curta, disse: eu tenho restrição de trabalhar com jogador ruim. Essa é a minha restrição, né, de trabalhar com jogador ruim. Então, ele pode falar outra língua, ele pode ser mudo, não é? Ele pode ser de qualquer idioma, qualquer sotaque, não é? Sendo um jogador que atenda às minhas necessidades, que atenda o que eu penso, não é? Que eu pretendo colocar em campo, sendo um jogador disciplinado, sendo um jogador bom de grupo, não é? Ele vai ter vez, vai ter oportunidade dentro do elenco. Não tem dificuldade. Agora, quando você fala, né, a gente faz também uma avaliação não é só dos gringos, não, a gente faz uma avaliação de todo o elenco. Quem não tiver comprometimento, quem não tiver dentro do projeto, focado no projeto do esporte, que já está bem claro qual é a nossa meta, qual é o nosso projeto, sinta-se à vontade, a diretoria também vai tomar as providências e, se for o caso, de buscar a substituição desse atleta. Mas isso não tem uma ligação direta com o estrangeiro, o fato de ser estrangeiro. Tem ligação com o fato do jogador não tiver aquém das expectativas que levaram o Sport a fazer a sua contratação. Aproveitando, Pedro, me permita aqui, o Jefferson Rodrigues, membro da nossa TV, pergunta: Augusto, existe a possibilidade de alguns nomes que já tiveram oportunidade e não tiveram desempenho bom encerrar o ciclo para diminuição, né, e oneração da folha e abertura de novas contratações pontuais? Obrigado, Jefferson. Existe sim, Jefferson. Existe. Agora, essa avaliação está sendo feita pela comissão técnica que acabou de chegar. Não adianta a diretoria não é chegar, o vice-presidente de futebol, o presidente do clube, até porque, eu volto a dizer, não há nenhum ato de indisciplina, porque se há ato de indisciplina, a gente não precisa do aval da comissão técnica para colocar o jogador em uma situação diferenciada. Isso é função da diretoria. Não há nenhum tipo de comportamento nesse sentido. Então, a gente tem a questão técnica, tática. Aí isso é uma avaliação da comissão técnica. A comissão técnica começou a trabalhar ontem. Então, a gente vai aguardar uma avaliação dela. Assim, já foi conversado a esse respeito, que a gente precisa de uma avaliação do atual plantel, e se for necessário fazer, como eu disse antes, fazer substituições, nós vamos fazer. A gente está buscando o melhor do clube. O meu time aqui é o Sport Clube do Recife. Eu não jogo em nenhum time individual. Eu jogo no time do Sport Clube do Recife. Se o jogador tiver dentro dessas características que a gente falou, dentro do projeto do esporte, sendo disciplinado e estando focado com esses objetivos, e tática e tecnicamente cumprindo sua função, ele permanecerá no esporte. Caso contrário, a gente tem os impedimentos contratuais, tem as limitações do contrato, isso precisa ser estudado para não deixar prejuízo para o esporte. Isso é uma das coisas que o presidente Yuri tem mais se preocupado, que as despesas sejam pagas dentro do exercício, que a gente não deixe despesa futura e que a gente tenha muita preocupação com essas questões jurídicas de justiça do trabalho e que a gente possa fazer um trabalho de sanear o clube para o presente e para o futuro.